E vamos falar sobre milho hoje? Olha só, alguns produtores nos procuram e dizem o seguinte: Jonathan, eu estou querendo começar a plantar milho, mas eu tenho dúvida com relação a quanto que eu vou gastar e qual que seria o retorno potencial dessa área e qual que seria melhor, plantar milho grão, plantar milho silagem, talvez um milho espiga. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual que é o custo médio de uma lavoura e também qual que é o retorno potencial de uma área de milho. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para você fazer o quê? Deixar o like, se inscrever, para a gente continuar trazendo conteúdo agro aqui para o YouTube. Vamos falar sobre milho hoje? Fica até o final, que tem informações muito relevantes para você que vai trabalhar com a cultura, certo? Alguns recados importantes, a gente quer gravar uma série sobre a cultura do milho, sobre plantio, sobre adubação, sobre pulverizações, limpeza da área. Se você quiser ver essa série aqui do YouTube e a gente saber que você tem interesse, coloque um comentário aqui abaixo: Jonathan, quero ver a série sobre milho. E aí a gente vai produzir e disponibilizar para vocês aqui no YouTube, certo? Também, se você quiser iniciar na cultura do milho, invista no seu conhecimento. Nós temos um treinamento completo, passo a passo, desde o planejamento até a colheita, sobre a cultura do milho. Eu vou deixar um link aqui abaixo, você pode clicar ali e você pode conhecer o nosso treinamento também sobre milho, certo? Tem produto, tem híbridos, tem tudo em detalhes para você conhecer mais sobre essa cultura tão interessante. E é claro, ele é uma cultura muito adaptada à pequena e à grande propriedade rural. Acho muito interessante isso, porque o milho você consegue trabalhar desde a propriedade de 1 hectare até a propriedade de 1.000 hectares. A gente atende produtores aqui muito grandes, produtores muito pequenos também. E é claro que cada um tem uma realidade, a gente tem que adaptar essas diferentes realidades. Mas desde que eu trabalhe com tecnologia, eu vou falar um pouco sobre isso para vocês também. Não é a mesma coisa do milho plantado há 50 anos atrás, que era espaçamento de 1 metro por né? Cada linha 1 metro. Aí entre um milho e outro 1 metro. Aí eu não vou conseguir um resultado muito interessante. Então, a gente tem trabalhado com produtores de milho de todo o Brasil, conseguindo bons resultados. Nós temos outros vídeos aqui no canal que você pode assistir sobre os estudos de caso, que a gente mostra casos de produtor de milho verde, de milho espiga, né, de milho silagem também. E isso não é uma realidade minha só que estou no Paraná, mas uma realidade do produtor do Paraná, do Espírito Santo, do Nordeste brasileiro, do Centro-Oeste, de São Paulo. O que eu tenho que apostar hoje? Em tecnologia, em conhecimento. Aí sim a gente vai conseguir melhores resultados. Bom, quais são as principais formas de trabalhar com milho hoje? Nós temos 4 principais, eu poderia dizer. A produção de grãos, principalmente para grandes propriedades, porque isso aqui é uma commodity. Então, quanto maior for a tua área, mais diluído vai ser o teu custo de commodity. Então, se você estiver trabalhando com 2, 3 hectares de milho grão, compensa, Jonathan? Muito cuidado, porque aí você vai ter custos adicionais, como, por exemplo, de colheita, etc. E aí acaba não valendo tanto a pena. Por isso que quem tem pequena propriedade tem que avaliar bem o que vai plantar. Grandes propriedades, é claro, eu consigo trabalhar com milho grão porque ele é altamente mecanizável, muito fácil de trabalhar, como é o caso da soja. Então, soja e milho são as duas culturas aí que o pessoal mais gosta para médias, para grandes propriedades, pela fácil mecanização. Eu tenho o caso do milho para silagem, para quem é produtor de leite, para quem é produtor de carne, também é uma excelente opção. Existem alguns agricultores que vendem essa silagem, não é tão comum, mas existe. A principal atividade aqui para quem trabalha com leite, né, quem trabalha com leite, quem tem bovino de corte também, é plantar milho para silagem. E eu tenho aqui a questão do milho verde, muito comum em algumas regiões brasileiras, no Nordeste brasileiro é muito comum, Espírito Santo, algumas regiões de Minas Gerais, São Paulo também é bastante comum. Aqui no sul não é tão comum assim, por não ser tão comum, o milho verde ele é até bem valorizado. Então, a gente vê no supermercado aqui, por exemplo, cada espiga de milho verde custando aí na média de R$ 2,50. Então, se o produtor às vezes for entregar porta a porta ali na cidade dele, ele consegue um valor de R$ 2,50 por espiga. Às vezes vender para um atravessador a R$ 1,50. A gente sabe que tem regiões do Brasil aí que é 70 centavos, 60 centavos a espiga, justamente porque tem mais gente plantando, né? Então isso aqui é uma coisa para a gente avaliar. E é claro, nós temos também o milho verde mais a silagem. Então produz o milho verde, tira esse milho verde, depois pica o restante da planta e vende como silagem. Não uma silagem tão boa como se tivesse o grão, mas ainda
é muito interessante. Muito bem, vamos falar sobre potencial agora de cada uma das formas, né, de trabalhar com o milho. Milho grão. Então, o milho grão, o potencial aqui de produtividade é de 130 até 160 sacos por hectare em regiões mais baixas. Jonathan, mas aqui ninguém consegue essa produção. A gente já ouviu falar sobre isso. Mas o que acontece? Eu preciso ter tecnologia, uma boa genética, trabalhar com bons híbridos, uma nutrição adequada também e boa tecnologia até mesmo de plantio, com relação à quantidade de plantas por hectare, espaçamento de entre plantas, trabalhar de uma forma moderna. Se a gente for pensar em uma semente salva, uma variedade de milho que você comprou baratinha lá, um espaçamento muito grande entre plantas, obviamente você nunca vai chegar a 130, 160 sacos por hectare. Vai chegar a 30, 50 sacos por hectare. Mas aí é uma outra realidade, certo? Eu estou falando aqui para maior tecnologia. Então essas regiões mais baixas, mais quentes também, então faz calor o ano inteiro. É uma altitude mais baixa. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico por que tem essa diferença entre terras baixas e terras altas com relação à produtividade do milho. Tem tudo a ver com as condições edafoclimáticas. O milho, o ciclo dele é influenciado pelos graus dia. Então, quanto maior o calor, maior a temperatura, esse milho vai acumulando mais graus dia e vai acelerando esse ciclo. Esse acelerar o ciclo até o final vai fazendo com que ele acumule menos matéria seca e a produtividade potencial seja menor. Agora, se a gente pega uma região em que eu tenho frio nesse meio do ano, de maio até junho, julho e agosto, o que acontece? Eu planto esse milho numa condição adequada para o desenvolvimento dele. Uma temperatura mais amena, então 20, 22, 25 graus, excelente para o desenvolvimento do milho. E aí eu vou ter menos graus dia, esse milho ele vai conseguir ter um ciclo mais longo e a produtividade lá no final vai ser bem maior. Então você consegue ali 200, 250 sacos por hectare com grande tranquilidade, eu diria até com os híbridos que a gente tem hoje, que a gente trabalha com os produtores aqui da nossa consultoria. E a gente tem que escolher muito bem esses bons híbridos para compensar investimento em insumo. Então, o preço que você paga no MAP para você plantar uma variedade de milho que você pagou baratinho a semente, é o mesmo preço do MAP que você vai pagar para plantar o milho híbrido de alta tecnologia. Por isso que a gente tem que pensar muito nessa questão genética também. Gasto e retorno, qual que seria o potencial aqui? O milho ele é muito variável com relação a quanto você vai gastar. Você pode ter um solo muito fraco, e aí você tem que investir nesse solo primeiro, fazendo calcário, né, revolvendo esse solo, se você estiver compactado, e isso vai, obviamente, impactar lá no final quanto que vai ser o custo para você. Pode ser que você tenha que pagar também alguém para colher, pode ser que você vai fazer um seguro, pode ser que você vai fazer uma série de coisas. E aí, é óbvio, o valor vai ficar mais alto. Porém, a gente colocou aqui uma média de 4 a 6 mil reais por hectare. Tem alguns agricultores que acabam fazendo, por exemplo, pulverizações calendarizadas. Então, chega às vezes algum profissional, algum vendedor de uma revenda agropecuária e fala, ó, não, você tem que fazer tantas aplicações aqui de fungicidas, de inseticidas. Às vezes o produtor de milho ele vai fazer 8 aplicações, mas na verdade ele poderia fazer tranquilamente 2 aplicações. Então o custo entre fazer 2 e fazer 8 vai ser muito diferente, concorda comigo? E aí aquele que faz 2 ele vai ter um gasto muito menor e um potencial de retorno muito maior no final. Por isso que a gente colocou de 4 a 6 mil reais por hectare. A gente já viu produtores alcançando 7 mil, 7.500 por hectare. Por isso que é interessante a gente ir em busca de conhecimento para acabar não jogando dinheiro fora. Produtividade potencial aqui, eu coloquei, a gente fez um exemplo, né? 180 sacos por hectare. Boa parte do Brasil a gente conseguiria chegar a uns 180 sacos por hectare com uma boa genética, bem trabalhado. Hoje o milho está saindo aí, tá a venda do grão a R$ 72,50. A 180 sacos, 13.050. Óbvio, às vezes você vai ter que pagar um frete, você vai ter que descontar aqui também as impurezas, você vai ter que pagar alguém para colher se você não tiver equipamento, mas a gente colocou a título de conhecimento, para a gente ter uma ideia pelo menos. Então, 13.050 menos 5.000 aqui, eu coloquei um pouco mais alto do que 4, você vai ter ali um potencial de lucro de 8.050 por hectare com milho grão. Lembrando que varia bastante segundo a localidade, segundo aos custos que você vai ter. O potencial com milho e silagem, quanto você conseguiria produzir? Hoje, materiais mais modernos e melhor tecnologia, 40 a 50 toneladas por hectare,
se consegue com certa tranquilidade em regiões, eu diria, em condições mais adequadas de clima, de regime de chuvas e tudo mais. Então o custo ele seria um pouquinho mais elevado aqui do que o milho grão para você produzir, porque ele vai requerer um pouquinho mais de fertilizante, mais potássio, ele vai requerer um pouquinho mais de semente, a gente trabalha com uma densidade um pouco maior por hectare também, então o custo por hectare aqui de aproximadamente 7 mil, depois colher esse milho para silagem, vai ter todo um gasto aí envolvido. E quanto que poderia ser o retorno plantando silagem? Bom, aí nós temos dois cenários. Nós temos o cenário onde você vai vender a silagem para outro produtor e vai ter o cenário em que você vai produzir o leite. Eu não vou entrar no detalhe da produção de leite, porque aí fica mais para quem é da zootecnia, da medicina veterinária, que tem toda essa questão bem consolidada de qual que seriam os custos de produção, certo? Então vamos ficar mais na silagem mesmo. Mais ou menos aqui na minha região, você está pagando 12 mil por hectare de silagem. Indo lá, colhendo da lavoura, do produtor, então uns 25, 30 mil por alqueire de silagem. A produção de leite em 1 hectare de silagem vai girar em torno de 25 mil litros. Isso aqui é extremamente variável. Você pode ter uma produção de leite de 35 mil litros, 40 mil litros por hectare também, porque vai depender muito da genética dos animais que você tem e do manejo com os animais que você tem. Então, assim, não tem como a gente bater um martelo e dizer, não, 1 hectare de milho, você vai produzir 25 mil litros de leite. Mas eu coloquei para você ter uma ideia também de qual que seria o potencial com a produção de leite. Então, pensando em 7 mil de custo, menos, aliás, 12 mil de venda dessa silagem, menos 7 mil de custo, a gente teria ali 5 mil por hectare de retorno apenas com a silagem. Acaba não sendo interessante plantar milho para silagem para quem não tem vaca de leite ou para quem não tem animais de corte ali para produção de carne. Então, assim, eu conheço pessoas que produzem milho para silagem para vender, mas é bem menos comum. Nós temos também um outro cenário que, na minha opinião, é o mais adequado para pequenas propriedades, que é a questão da produção do milho para espiga, destinada à indústria, e também depois produzir a silagem. Aqui a quantidade de plantas que nós vamos ter em 1 hectare vai ser um pouquinho menor, a densidade vai ser menor comparada com a silagem, que é bem maior, vai se trabalhar com 65, 70 mil plantas em 1 hectare, o milho grão de 58 a 62 mil plantas por hectare e o milho espiga de 30 a 40 mil plantas por hectare. E aí a gente vai ter um custo aqui que vai ficar com o produto em torno de 6, 7 mil reais também. E a gente deve incluir aqui um custo de mão de obra de 2 a 3 mil reais. Milho para espiga, você não vai plantar tudo de uma vez, você não vai plantar 2 hectares de milho e espiga tudo de uma vez. Então você vai plantar semanalmente. Tem produtores que plantam dia sim, dia não, para sempre ter milho e espiga para disponibilizar para o mercado. Tem produtores que plantam 3 vezes por semana. Então assim, vai requerer mão de obra não só para plantio constante, como também para colheita constante. E é claro, todas as pulverizações aí envolvidas. Nós temos um período mais crítico desse milho que vai do VE, que é a emergência, até V10, que é quando esse milho tem 10 folhas verdadeiras, que é muito mais crítico, ataque de pragas, né, como lagartas, da cigarrinha, etc. Não é completamente mecanizável como o milho grão ou como a silagem, porém a gente pode trabalhar depois com o restante da planta para fazer silagem, para vender como silagem. Esse aqui é um estudo de caso de um produtor nosso lá do Espírito Santo, né? Tem aqui no canal o relato dele, depois você pode procurar, de Montanha, no Espírito Santo, que trabalha com milho verde, então tem uma excelente condição de você colher essa espiga, vender a espiga e depois vender também a planta inteira para silagem. Acaba sendo muito interessante para a pequena propriedade no quesito retorno sobre o investimento. Até coloquei para vocês aqui para a gente ter uma ideia de qual que seria o potencial. Então, produzindo 30 mil espigas por hectare, eu estou sendo bem conservador com 30 mil espigas por hectare. Vendendo a 80 centavos a espiga. Estou sendo bem conservador também, já pensando você vender aí para algum atravessador. Eu tenho ali mais ou menos uns 24 mil reais de receita com as espigas. E aí, por exemplo, na minha cidade é muito comum você vender a R$2 a espiga. R$1,50 você vende para atravessador. R$2 para o cliente final. Para o cliente final é mais comum assim até R$2,50. R$2,50, R$10 o pacotinho com 4 espigas ali. Então acaba sendo uma cultura muito interessante para a pequena propriedade que dispõe de mão de obra para
trabalho. E aí, depois você pode ter a silagem, que é a planta inteira, que você pode vender essa planta inteira para alguém que esteja precisando de silagem, ou até mesmo você pique essa planta e depois revenda para alguém que esteja precisando. Então aí pensando em 1 hectare, 24 mil de receita, menos ali uns 8 mil de custo com mão de obra e com produto, mais ou menos uns 16 mil reais, mais ali o que você venderia com a silagem, arredondando ali uns 20 mil reais de lucro por hectare. Tem produtores que conseguem muito mais do que isso, mas eu sempre aconselho você começar às vezes aos poucos, né? Ir testando aquele mercado, ir testando quem que é teu cliente. Às vezes a venda porta a porta, como eu falei, você consegue vender a R$2 a espiga. Se a gente estiver falando em 30 mil espigas, aí são 60 mil reais com o mesmo custo de produção que eu falei para vocês. Então vale bastante a pena. Como não é uma commodity, você tem uma margem de ganho às vezes muito maior do que um milho grão, do que uma silagem também, que você vai vender o litro do leite por preço fixo, ou o quilo da carne também por preço fixo. É fundamental fazer um bom planejamento, escolher bons híbridos também, não escolha qualquer híbrido, utilizar uma tecnologia moderna de plantio, espaçamento reduzido, não adianta espaçamento muito grande, às vezes eu já vi o pessoal largando 3, 4 grãos de milho por cova. Isso aqui não dá, pessoal, porque se você jogar 3, 4 grãos, principalmente essas pequenas propriedades, você vai ter 3, 4 plantas de milho competindo pela mesma água, pelo mesmo nutriente, pela mesma raios de sol, então não dá. Então, utilizar a tecnologia moderna de plantio, saber o que aplicar e quando aplicar, dessecação na época certa. A gente já viu produtores utilizando aqui para fazer dessecação, cletodin, né, os DINs e FOPs. Se você tiver milho na sequência, tem que esperar pelo menos uns 10, 15 dias para plantar milho. Então, foram feitas dessecações com esses produtos, com herbicidas, e plantado milho logo na sequência, no dia, logo após que aplicou esse produto, e aí depois deu problema na germinação e no estabelecimento. Ele teve que dessecar e plantar tudo de novo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso também. E aí é um gasto enorme, né? Imagina um saquinho de milho hoje, um híbrido bom, tá 1.000, 1.100, 1.200, então olha quanto que ele gasta. E tem muito produto por aí no mercado que só serve para encher o bolso de quem vende. Muito cuidado daquele que fala, mas o meu produto tem isso, tem aquilo. Será que tem mesmo? Vamos buscar informação, vamos ver se aquilo de fato faz sentido. Não vamos buscar essas picaretagens aí que acabam onerando muito o bolso do produtor. Se você precisar do nosso acompanhamento, que a gente ajude a fazer esse planejamento, pulverização, plantio, tudo certinho, tem o link da nossa consultoria também aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Você pode clicar ali, você pode conversar conosco lá no WhatsApp. Pessoal, espero que tenham gostado desse tema. Um forte abraço. Comenta aqui abaixo se você quer ver a série sobre o milho. Até o próximo vídeo e tchau!